Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo a mais um estudo que nós iremos realizar, mais um episódio agora. Iremos estudar especificamente a luz trazida no livro Daniel e Apocalipse. Nós não iremos fazer um estudo exaustivo do capítulo inteiro, e isso, pela graça de Deus, você pode fazer comprando o livro, né? Compre esse livro, veja ali toda a história ali, né, do verso 1 em diante, para você entender tudo direitinho. E nós iremos agora entender do verso 36 em diante. Só lembrando, nós estudamos, né, nos episódios passados, que agora o capítulo 11, né, a visão que é dada ali, né, o que é passado no capítulo 11 é diferente dos capítulos 2, 7 e 8, porque nos capítulos 2, 7 e 8 são mostrados símbolos ali, né, a gente vê que a visão ali dada naqueles capítulos são simbólicas mesmo, né, então você aplica o símbolo, você aplica aquilo outro. Já no capítulo 11 é uma profecia em forma de história, né? Então o anjo vai explicar toda a história humana, porque Daniel não estava entendendo os símbolos, e aí no capítulo 11 o anjo começa a falar a profecia de uma forma direta, né, sem símbolos. Então é isso que acontece aqui no capítulo 11. Então, nós iremos estudar, eu quero chamar você agora para a gente poder fazer uma oração e a gente poder iniciar. Oremos juntos. Querido Pai, muito obrigado por estarmos aqui nesse momento. Rogamos ao Senhor o derramamento do Teu Espírito para que a gente possa compreender esse capítulo tão importante e de tanta importância para o Teu povo nos últimos dias. Pedimos que o Espírito Santo nos oriente, em nome de Jesus. Amém. Então, olha só. Nós iremos tratar do verso 36 em diante, né? Até o verso 45 para a gente entender. No verso 36, se você for pegar a sua Bíblia, você vai ver que diz assim. Dependendo da tradução, pode dizer, e este rei ou o rei. Então, esse rei fará conforme a sua vontade, e levantar-se-á e engrandecer-se-á sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas, será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Então, veja, até o verso 35, né, ali verso 30 até o 35, por ali se referia ao papado, Uriah Smith traz isso, se referia ao papado. Do verso 36 em diante, já é outro poder que é introduzido. Do 36 ao 39, a gente vai ver aqui que ele vai explicar quem é esse poder. Que ele diz, ó, o rei aqui apresentado não pode significar o mesmo poder que viemos observando, a saber, o poder papal, porque as especificações não correspondem nem se aplicam a tal poder. Tome-se, por exemplo, uma declaração no versículo seguinte: não terá respeito aos deuses de seus pais, nem a qualquer deus. Isso nunca se aplicou ao papado. Este sistema religioso nunca deixou de lado nem rejeitou a Deus, embora muitas vezes colocados numa falsa posição. Então veja, de fato, você vê que o papado, ele não rejeita Deus no sentido assim de dizer que Deus não existe, né? Ele não é um poder ateu, não é isso? Então, o papado em si, ele fala de Deus, ele reconhece Deus, mas ele coloca Deus de uma falsa posição. Tanto que o Papa se chama de um vigário, né? O vigário de Cristo, o vigário de Deus na terra. Então, isso aí, eles colocam Deus de uma falsa posição. Só que esse, do capítulo, do verso 36 até o 39, a gente vai ver que é um poder que se levanta e nega, né, todo e qualquer Deus, nega a existência de qualquer Deus, né, e o papado não faz isso, o papado, na verdade, adora diversos deuses, né. Então, olha só, ele vai continuar dizendo o seguinte: 3 características devem notar-se na potência que cumpre essa profecia. Deve assumir o caráter aqui delineado perto do início do tempo do fim, ao qual fomos levados no versículo anterior. Deve ser um poder vitorioso, deve ser um poder ateu. Talvez poderíamos unir essas duas últimas especificações, dizendo-se que sua voluntariedade seria na direção do ateísmo. Uma revolução que corresponde exatamente a esta descrição ocorreu na França, no tempo indicado pela profecia. Os ateus semearam as sementes que produziram abundantes frutos. Voltaire, em sua pomposa, mas impotente presunção, dissera: estou cansado de ouvir repetirem que 12 homens fundaram a religião cristã. Eu provarei que basta um homem para destruí-la. Associando-se a homens como Rousseau, D'Alembert, Diderot
e outros, ele empreendeu a realização de sua ameaça. Então, houve, né, ali na Revolução Francesa, esse se levantar contra Deus. No versículo 37, quando o Lee Smith vai explicar, aqui no verso 37, ele diz assim, ó, e não terá respeito ao Deus de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a Deus algum, porque sobretudo se engrandecerá. O que seria esse amor das mulheres, né? Aí ele diz, a palavra hebraica para mulher é também traduzida por esposa. E Thomas Newton observa que essa passagem seria melhor traduzida como o desejo das esposas. Isso parecia indicar que esse governo, ao mesmo tempo que declarava que Deus não existia, pisava a pés a lei que Deus dera para reger a instituição matrimonial. E encontramos que o historiador, talvez inconscientemente, e nesse caso tanto mais significativo, uniu o ateísmo e a licenciosidade desse governo na mesma ordem em que são apresentados na profecia. Diz ele, a família tinha sido destruída. Sob o antigo regime, ela fora o próprio fundamento da sociedade. O decreto de 20 de setembro de 1792, estabelecendo o divórcio, foi levado mais além pela Convenção em 1794. Deu, antes de 4 anos, frutos que a própria legislatura não havia sequer sonhado. Podia realizar-se um divórcio imediato por incompatibilidade de gênio, olha só, para entrar em vigor num ano mais tardar, se qualquer dos membros do casal se negasse a separar-se do outro antes de vencido o prazo. Então, olha o que estava acontecendo lá na época da Revolução Francesa. O casamento foi banalizado. A ideia de família estava sendo destruída, né? Então, assim, quem quisesse podia se divorciar, né, imediatamente por incompatibilidade de gênero. Ah, eu me casei com você, mas não, a gente não bate, né, nossos pensamentos e tal, vamos nos separar e tudo. E aí, o que que acontece? Eles estavam cada vez mais colocando essas práticas como sendo práticas comuns, né, e aceitáveis, coisas normais. Então, esse amor das mulheres, né, a instituição matrimonial, a instituição da família, estava sendo completamente atacada pela Revolução Francesa. Então, por isso que esse rei do verso 36 até o 39 é a França. E aí ele diz que também não vai ter respeito a Deus algum, no verso 37. E aí ele diz assim, foi dito que o temor de Deus distava tanto de ser o princípio da sabedoria, que era o começo da loucura. Todo o culto foi proibido, exceto da liberdade e da pátria. O ouro e a prata das igrejas foram confiscados e profanados. As igrejas foram fechadas, os sinos foram quebrados e fundidos para fazer canhões. A Bíblia foi publicamente queimada. Os vasos sacramentais foram exibidos pelas ruas sobre um burro, em sinal de desprezo. Estabeleceu-se um ciclo de 10 dias, em vez da semana, e a morte foi declarada em letras garrafais sobre as sepulturas como um sono eterno. Mas a blasfêmia culminante, se essas orgias infernais admitem graduação, foi a representação do comediante Monvel, que, como sacerdote do iluminismo, disse: Deus, se existes, vinga teu injuriado nome, eu te desafio, fica silencioso, não ousas lançar teus trovões. Quem após isso crerá em tua existência? Então veja como realmente o verso diz, né? Não terá respeito ao Deus de seus pais, nem a Deus algum. Então, realmente, os franceses lá, eles aboliram toda e qualquer espécie de culto, né? Eles eram completamente contrários a qualquer tipo de divindade. Porém, aí vem o verso 38, que é muito interessante isso. Por quê? O verso 38 fala assim, ó, mas em seu lugar honrará a um Deus das forças, e a um Deus a quem seus pais não conheceram, honrará com ouro e com prata e com pedras preciosas e com coisas agradáveis. Então, o que significa isso? Isso é interessante, porque o Will Smith traz isso, né? Que parece contraditório. Como é que um reinado que era contra qualquer tipo de Deus vai honrar um Deus das forças? E isso se cumpriu na história da França, por quê? Porque o que acontece? Ele vai explicar isso. Ó. A tentativa de tornar a França uma nação sem Deus produziu tal anarquia que os governantes temiam o poder que lhes escapasse das mãos e perceberam que era politicamente necessário introduzir alguma espécie de culto, mas não queriam introduzir nenhum movimento que aumentasse a devoção ou desenvolvesse algum caráter espiritual verdadeiro entre o povo, mas só o que os mantivesse no poder e lhes desse controle das forças nacionais. O que seria esse Deus das forças ou Deus das fortalezas? Veja, eles não honravam Deus algum. Só que eles perceberam que é natural do ser humano o adorar. O ser humano foi criado para adorar. Então, eles perceberam que não dava para viver sem uma divindade, sem algo a olhar, sem algo a reverenciar, sem algo a adorar. Então,
eles entenderam que era necessário um Deus. Só que eles não tinham respeito por Deus algum, nem pelo Deus de Israel, nem por divindade nenhuma. Então, o que é que eles pensaram? Bom, mas como não tem como a gente ficar sem Deus nenhum, a gente precisa ter um Deus que nos permita ter o poder e o controle das forças nacionais. Por isso que é um Deus das forças. Ou seja, é um Deus que vai servir aos líderes, né? Que vai só colocar ali, mas que não vai ter diferença nenhuma, não vai mudar nada na piedade prática pessoal das pessoas. É só para dizer que tem sim uma religião, né? Um Deus. E aí diz, eles introduziram a deusa da razão, né, você deve lembrar disso, eles introduziram a deusa da razão, e depois introduziram o que eles chamavam de ser supremo, que o Will Smith vai falar sobre isso. Ele diz assim, ó, enquanto o fantástico culto da razão pareceu enlouquecer a nação, os dirigentes da revolução passaram para a história como os ateus. Mas não demorou muito em notar-se que para frear o povo era preciso uma religião com sanções mais fortes que as que possuía então em voga. Apareceu, portanto, uma forma de culto em que o ser supremo era objeto de adoração. Era igualmente vazio quanto a produzir reformas na vida e piedade vital, mas se apoiava no sobrenatural. E embora a deusa da razão foi, na verdade, um deus estranho, a declaração relativa ao deus das fortalezas pode talvez referir-se mais apropriadamente a essa última frase. Ou seja, eles introduziram uma espécie de deus estranho, eles trouxeram a deusa da razão ali, mas esse deus das fortalezas seria esse ser supremo que eles começaram a adorar somente para, né, colocar ali, não para mudar a piedade prática das pessoas, né, a piedade vital, para fazer que as pessoas sejam pessoas boas, não. Mas só mesmo para introduzir a ideia do sobrenatural, aquele ser supremo, o grande arquiteto, o grande, né, mas não mudava nada na maneira prática das pessoas. Era só um Deus que ia servir ali para tentar manter a ordem, né, para que eles conseguissem ainda ter o controle das forças nacionais. Por isso que é o Deus das fortalezas, o Deus das forças. E aí agora ele passa para o verso 39, que se a gente for ler na Bíblia, diz assim, ó, com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas. Aos que o reconhecerem, multiplicará a honra e os fará reinar sobre muitos e repartirá a terra por preço. Então, olha só, aqui tem mais detalhes, né? Tem mais detalhes que ele vai nos mostrar o que de alguns detalhes que aconteceram nessa época da Revolução Francesa. Então ele diz assim, que com o auxílio de um Deus estranho, ele agirá contra as poderosas fortalezas e aos que o reconhecerem multiplicará a honra e fará reinar sobre muitos. Olha o que aconteceu, o Smith vai trazer. O sistema de paganismo que tinha sido introduzido na França, como exemplificado no ídolo instituído na pessoa da deusa da razão e regido por um ritual pagão ateu pela Assembleia Nacional para o uso do povo francês, continuou em vigor até a designação de Napoleão para o consulado provisório da França em 1799. Os adeptos dessa estranha religião ocuparam os lugares fortificados, as fortalezas da nação, como expresso nesse versículo. Então, olha que interessante, né? Eles tentaram introduzir uma espécie de culto ali para poder reger as forças nacionais, só que o que foi que aconteceu? Isso só continuou em vigor, esse tipo de ritual pagão, até vir Napoleão, né? E aí, esses adeptos dessa estranha religião ocuparam os lugares fortificados, as fortalezas da nação, como expresso nesse versículo. E ele vai trazer, ele não vai entrar tanto nesse detalhe, né? Porque ele vai mostrar que dentro desse versículo 39 tem um verso específico, tem uma parte específica desse verso que é o que mais deixa claro, né? A aplicação dessa profecia como sendo para a França. Que ele diz assim, ó, mas o que permite identificar a aplicação dessa profecia à França, talvez melhor do que qualquer outro detalhe, é a declaração da última parte do versículo, a saber, repartirá a terra por prêmio. Ele diz: antes da Revolução, as terras da França pertenciam à Igreja Católica e a uns poucos senhores da nobreza. Essas grandes propriedades, por lei, deviam ficar em divisas e não podiam ser repartidas nem por herdeiros nem por credores. Mas as revoluções não conhecem lei, e durante a anarquia que reinou, como também se notará em Apocalipse 11, os títulos da nobreza foram abolidos e suas terras foram vendidas em pequenas parcelas em benefício do erário público. O governo necessitava de fundos e essas grandes propriedades foram confiscadas e vendidas em leilão público, divididas em parcelas convenientes aos compradores. Então, olha que interessante, né? Por causa de necessidades do governo, o que foi que eles começaram a fazer? Começaram a repartir a terra, dividir a terra, né, para os seus compradores, para que eles ajudassem, né, ali os propósitos da França naquele período. Então, por isso que o Smith fala que isso, né, como ficou registrado de forma muito clara na história, isso permite identificar
de forma muito clara, né? Ele fala talvez até mais do que qualquer outro detalhe, que de fato, esse rei aí do verso 36 até o 39 são os franceses, é a França propriamente dita. Então chegamos até o capítulo, o verso 40, que é aqui que é a chave para o entendimento da questão oriental. Por quê? Olha só o que aqui diz o verso 40. No tempo do fim, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte arremeterá contra ele com carros, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras, e as inundará e passará. Então veja, vamos pegar o início do versículo, que diz: no tempo do fim, o rei do sul lutará com ele. Com ele quem? Com o rei do norte? Não. Observe, no tempo do fim, o rei do sul lutará com ele. Esse ele que ele está falando aí é esse rei que estava sendo falado até agora. Porque, veja, ó, ele vai repartir a terra por prêmio, e aí diz, no tempo do fim, o rei do sul lutará com ele. Com ele é a França. Então, nesse verso 40, e a gente vai começar a perceber, olha como os pioneiros entendiam, né? E hoje há um pouco de confusão quanto ao rei do sul e rei do norte, porque parece que indicar que é uma luta entre rei do sul e rei do norte, um contra o outro, quando na verdade não é. Quando a gente observa esse verso 40, né, à luz dos pioneiros, a gente percebe o seguinte, ó, que esse do tempo do fim, o rei do sul lutará com ele. Esse ele é a França. O rei do sul é o Egito. Então, olha só o que o livro a gente vai explicar sobre isso. E a gente vai ver também outros versos. Diz assim, ó, após longo intervalo, o rei do sul e o rei do norte voltam a aparecer no cenário da ação. Então, está aqui novamente no verso 40, né? O rei do norte e o rei do sul. E a gente vai ver, ó, que o rei do sul luta com ele, que a gente vai ver que é a França, e o rei do norte arremete contra ele, ou seja, contra a própria França também. Ou seja, em vez de ser uma luta entre o rei do sul contra o rei do norte, é uma luta do rei do sul com a França e o rei do norte vindo também contra a França. E a gente vai ver que foi exatamente isso que cumpriu a profecia. Olha só que coisa fantástica. Ele diz assim, ó, após longo intervalo, o rei do sul e o rei do norte voltam a aparecer no cenário da ação. Até aqui, nada encontramos a indicar que devamos procurar em outros territórios essas potências, senão as que pouco depois da morte de Alexandre constituíram respectivamente as divisões setentrional e meridional de seu império. O rei do sul era nesse tempo o Egito, e o rei do norte era a Síria, incluindo Trácia e Ásia Menor. O Egito continuou regendo o território designado como pertencente ao rei do sul, e a Turquia, durante mais de 400 anos, governou o território que constituiu, a princípio, o domínio do reino do norte. Então, olha o que ele está dizendo. O rei do sul e o rei do norte, eles continuam desde o início como sendo o poder que toma Constantinopla e o poder que está no Egito. Isso não muda, né? Então, qualquer poder que tomasse Constantinopla seria o rei do norte. E o que aconteceu, como nós já vimos até nos episódios passados, foi que a Turquia, né, os turcos, com Maomé II, entraram ali e tomaram Constantinopla em 1453. E aí ele diz, essa aplicação da profecia evoca um conflito entre o Egito e a França, percebeu? O rei do sul se levantará contra ele, contra esse poder que estava sendo falado ali do verso 36 ao 39, o poder que repartiu a terra por prêmio, o poder que foi contra o amor das mulheres, aí fala, o rei do sul vai contra ele. Então é uma guerra entre Egito e França no tempo do fim, e o tempo do fim começa quando? Em 1798, por isso que ele diz, essa aplicação da profecia evoca um conflito entre o Egito e a França, e entre a Turquia e a França em 1798. Ou seja, o ano que, como já vimos, assinalou o início do tempo do fim. Se a história testifica que tal guerra triangular irrompeu naquele ano, será prova conclusiva da correção da aplicação. Ou seja, será que a história mostra que realmente no tempo do fim, ou seja, o ano que marcou o tempo do fim, 1798, houve uma guerra entre Egito e França em que a Turquia entrou? E a gente vai ver que sim, a história confirma isso. Olha só, no livro História da França, de James White, ele diz assim, o início do ano de 1798 encontrou os franceses elaborando grandes projetos contra os ingleses. O diretório desejava que Bonaparte empreendesse imediatamente a passagem do canal e atacasse a Inglaterra, mas ele viu que nenhuma operação direta dessa espécie podia ser judiciosamente empreendida antes do outono, e não estava disposto a arriscar sua crescente reputação passando o verão inativo. Mas, diz o historiador, ele viu uma terra distante, onde poderia conquistar uma glória, lhe daria novo encanto aos olhos que lhe daria novo encanto aos olhos de seus compatriotas pela atmosfera romântica e misteriosa que envolvia o cenário, o Egito,
a terra dos faraós e dos Ptolomeus seria um nobre campo para obter novos triunfos. Então, olha só, em 1798, olha o que aconteceu com ele, olha o que ele quis fazer. Ele começou os franceses começaram a elaborar projetos contra os ingleses, né? E eles queriam que Napoleão Bonaparte entrasse lá, né, para atacar a Inglaterra. Só que assim, ele falou assim, rapaz, não dá para fazer isso, pelo menos antes do outono, não dá para fazer não, né? Então, só que assim, ele percebeu que se tivesse que esperar tanto tempo, ele ia ficar muito tempo sem atacar nada. E aí o que foi que aconteceu? Ele falou, não, mas tem um lugar, já sei, tem um lugar que dá pra gente ir, que é um lugar, né, que seria desejoso, né, que tem lá, né, tesouros ali, né, que é o quê? O Egito. Então ele quis ir lá contra o Egito nesse mesmo ano. E olha o que aconteceu. Aí ele fala aqui, ó, a queda do papado, que assinalou o término dos 1260 anos, e de acordo com o versículo 35, marcou o começo do tempo do fim, ocorreu em fevereiro de 1798, quando Roma caiu nas mãos do general da França Berthier. No dia 15 de março seguinte, Bonaparte recebeu o decreto do diretório acerca da expedição contra o Egito. Observe que é no mesmo ano, impressionante. Partiu de Paris em 3 de maio e zarpou de Toulon no dia 19, com grande armamento naval que consistia de 13 navios de linha, 14 fragatas, grande número de navios de guerra menores e por volta de 300 transportes. A bordo iam mais de 35 mil soldados, juntamente com 1.230 cavalos, incluindo-se a tripulação, a comissão de sábios enviada para explorar as maravilhas do Egito e os assistentes. O total de pessoas a bordo era de umas 50 mil, e já foi feito subir até 54 mil. Olha que fantástico isso. Então a gente vê que, de fato, ele sobe, né? Ele faz essa investida contra o Egito ali nesse ano. E aí ele diz assim, no dia 2 de julho, a Alexandria foi tomada e imediatamente fortificada. No dia 21, se travou a decisiva Batalha das Pirâmides, em que os mamelucos defenderam o campo com coragem e desespero, mas não foram páreo para as disciplinadas legiões dos franceses. Murad Bey perdeu todos os seus canhões, 400 camelos e 3.000 homens. A perda dos franceses foi comparativamente poucas. No dia 25, Bonaparte entrou no Cairo, a capital do Egito, e só esperou baixarem as enchentes do Nilo para perseguirem Murad Bey até o Alto Egito, para onde ele se retirara com sua cavalaria dispersa, e assim conquistou todo o país. Na verdade, o rei do Sul só pôde oferecer uma fraca resistência. Então, olha que interessante. O rei do Sul, ele não conseguiu, o Egito, né, não conseguiu oferecer uma resistência forte ali. Mas se você for continuar lendo, depois pegue esse livro, né, se você tiver ele em mãos na sua casa, você vai dar uma olhada que ele continua essa história, ele vai mostrar que aí o que foi que aconteceu? Chegou essa notícia lá, na Turquia, né? E como os turcos tinham interesse aqui no Egito naquele período, quando eles souberam que o Egito foi invadido, né? Quando eles souberam que eles vieram para lá para guerrear contra aquele pessoal que estava ali dentro, o que foi que os turcos fizeram? Eles vieram com toda a fúria contra os franceses. E aí essa batalha se estende ainda por algum longo tempo. E você vai perceber que no final das contas, né, mesmo o rei do sul ali, o Egito, não tendo tanto poder para poder subsistir contra os franceses, como a Turquia veio com toda a fúria ali para cima deles, né, com o Império Turco ali naquele período fez isso, por fim das contas, eles acabaram tirando eles de lá. Então, você percebe que de fato, né, e se você pesquisar na internet essa batalha, você vai perceber isso, né? Tem outras fontes, várias fontes na internet mostrando essa batalha que ocorreu realmente, que os turcos depois vieram ali em auxílio do Egito. Então não é uma batalha do Rei do Norte contra o Rei do Sul, é uma batalha do Rei do Sul contra aquele poder do verso 36 a 39, e os turcos vindo também contra esse mesmo poder, percebe? E aí ele vai continuar agora do verso 41, que diz assim, verso 41, o que é que diz o verso 41 do livro de Daniel? Daniel 11, 41 fala assim, entrará na terra gloriosa e muitos países cairão, mas da sua mão escaparão estes, Edom, Moabe e os chefes do filho de Amon. Então a Bíblia está dizendo que quando o rei do norte viesse contra esse poder, ou seja, que a gente já sabe que a Turquia vindo contra a França ali, nessa invasão deles, a Bíblia diz que Edom, Moabe e Amon estariam livres da mão dele. Então os turcos vieram. E olha que interessante, né? Então você vê que toda é uma questão histórica, né? Esses versos não são versos espiritualizados, é uma questão histórica mesmo. E aí ele diz no verso 41, abandonando uma campanha em que um terço do exército caíram vítimas de guerra e de peste, os franceses retiraram-se de São João de Acre,
e após fatigante marcha de 26 dias, reentraram no Cairo, no Egito. Assim, abandonaram todas as conquistas que haviam feito na Judéia. A Terra Gloriosa, ou seja, a Palestina, com todas as suas províncias, voltou a cair no opressivo domínio dos turcos. Edom, Moabe e Amon, situado fora dos limites da Palestina, ao sul e a leste do Mar Morto e do Jordão, ficaram fora da linha de marcha dos turcos da Síria ao Egito, e assim escaparam dos saques dessa campanha. Acerca dessa passagem, Adam Clarke tem a seguinte nota: estes e outros árabes, eles, os turcos, não puderam subjugar, ainda ocupam os desertos e recebem uma pensão anual de 40 mil coroas de ouro dos imperadores otomanos para permitir que as caravanas de peregrinos a Meca tenham passagem livre. Então, por que Edom, Moabe e Amon não foram, não tiveram, né, não foram subjugados ali? Porque na rota que a Turquia fez para chegar ali no Egito, Edom, Moabe e Amon ficavam do outro lado, então eles não passaram pela rota deles. Então Deus miraculosamente, né, isso aí é uma questão também histórica, bíblica, né, Deus miraculosamente permitiu que esses três continuassem vivos e não fossem subjugados ali, quando o rei do norte veio com toda a fúria, no verso 41. Eles estavam fora da rota. E aí olha o que Haskell fala sobre esse momento, né, ele fala assim, ó, não apenas o Egito, mas a Síria e a Turquia na Europa pertenciam aos maometanos, e ele entrou na Terra Gloriosa, e uma mesquita muçulmana ocupa o lugar onde ficava o Templo de Salomão. Edom, Moabe e Amon, no entanto, escaparam da mão desse poder conquistador, e esses países recebem um tributo anual dos turcos que passam em caravanas a caminho de Meca. Veja, a mesma coisa que o Smith traz, né? Então, mostrando exatamente esse ponto. Eles estavam do outro lado, e eles não foram afligidos nesse período, né? Deus permitiu que eles permanecessem de forma íntegra ali. Verso 42, ele vai dizer assim na Bíblia. Nós vamos até o verso 45. Verso 42 diz: e estenderá a sua mão contra os países, e a terra do Egito não escapará. Aqui é interessante, porque aqui sim que mostra que eles iriam se voltar contra o próprio Egito, né? Então, o que foi que aconteceu? Ele diz: na retirada dos franceses para o Egito, uma frota turca desembarcou 18 mil homens em Abukir. Napoleão imediatamente atacou o lugar, desalojando completamente os turcos e restabeleceu sua autoridade no Egito. Mas nesse momento, severos reveses das armas francesas na Europa fizeram Napoleão voltar para cuidar dos interesses do seu país. Deixou o general Kleber no comando das tropas no Egito. Após um período de incansável atividade em favor do exército, foi assassinado por um turco no Cairo e Abdallah Menu assumiu o comando. Mas toda a perda foi séria para um exército que não podia receber reforços. E aí então ele diz que a terra do Egito não vai escapar. E o que significa isso, né? Que a terra do Egito não iria escapar. A terra do Egito não escapará. Eram as palavras da profecia. Essa linguagem parece implicar que o Egito seria posto em sujeição a algum poder de cujo domínio desejaria libertar-se. Qual era a preferência dos egípcios entre os franceses e os turcos? Eles preferiram o governo francês. Na obra de R.R. Maiden, sobre viagens pela Turquia, Egito, Núbia e Palestina, nos anos 1824 a 1827, afirma-se que os egípcios consideravam os franceses como seus benfeitores, que no curto período que passaram no Egito, deixaram traços de melhoramento, e que se pudesse ter estabelecido seu domínio, o Egito agora seria comparativamente civilizado. Em vista desse testemunho, é claro que a linguagem da escritura não se aplica à França, pois os egípcios não desejavam escapar-lhes das mãos, embora desejassem escapar das mãos dos turcos, mas não puderam. Então, esse verso 42 se refere ao quê? Ao fato de que, quando os turcos vieram, né, para expulsar a França de lá, e eles conseguiram fazer isso, o próprio Egito não escapou das mãos dos turcos, porque logo depois o Egito cai sob a dominância, né, a liderança dos turcos. Esse verso 42 está trazendo esse ponto. E aí vem o verso 43 que fala que ele vai se apoderar exatamente do quê? Como eles subjugaram o Egito, aí o verso 43 fala: e apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito, e os líbios e os etíopes o seguirão. Então, exatamente, aí ele diz: como ilustração desse versículo, citamos uma declaração do historiador acerca de Maomé Ali, o governador turco do Egito, que assumiu o poder após a derrota dos franceses. Olha o que ele fala sobre esse período, né? Ele diz assim: o novo Pachá dedicou-se a fortalecer sua posição para assegurar-se de modo permanente o governo do Egito para si e sua família. Em primeiro lugar, viu que devia cobrar enormes rendas de seus súditos para mandar tais quantidades de tributo a Constantinopla, que propiciassem ao sultão
e o convencessem de que convinha apoiar o poder do governador do Egito. Agindo segundo esses princípios, usou muitos meios ilícitos para entrar na posse de grandes propriedades, negou a legitimidade de muitas sucessões, queimou títulos de propriedade e confiscou fundos. Enfim, desafiou os direitos reconhecidos dos proprietários. Seguiram-se grandes distúrbios, mas Mehmet Ali estava preparado para eles, e por sua pertinácia e firmeza, creu na aparência de que a simples apresentação de direitos era uma agressão de parte dos cheques. Aumentou os impostos continuamente e pôs sua cobrança em mãos dos governantes militares. Por esses meios, empobreceu os camponeses ao máximo. Ou seja, eles começaram a realmente, né, para poder assegurar ali o governo que eles tinham, né, que eles estavam querendo subjugar o Egito, eles começaram a fazer tudo isso aí que a gente viu. Começaram a fazer o quê? Aumentar os impostos, né, fazer cobranças, começaram a fazer diversas coisas para segurar esses poderes. Por isso que fala que eles vão tomar os tesouros do Egito. Então eles começaram a fazer várias cobranças, várias coisas para se segurar ali o Egito como um poder, né, que estava debaixo das suas mãos. Então, esse foi o verso 43. Verso 44. E aí chegamos já aqui no finalzinho, né? O verso 44, gente, ele também se cumpriu na época que os pioneiros estavam vivos. Isso é muito interessante, porque ele vai dizer o seguinte, ó, sobre esse versículo, Adam Clarke tem uma nota digna de menção. O que é que diz o verso 44, né? Vamos ler aqui o verso 44 para a gente poder entender. Diz assim: mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão, e sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos. O que seria esses rumores do Oriente e do Norte, né? O que significa isso? Veja só, aqui está se referindo ao rei do norte. Lembra que agora no verso 43, o rei do norte tomou os tesouros do Egito e, né, começou a fazer sanções ali, várias coisas para segurar o Egito na mão deles. E aí no verso 44 fala que quando ele estivesse fazendo isso, rumores do Oriente, do norte e do leste, né, do norte e do Oriente, iriam perturbar o próprio rei do norte. Como é que o rumor do norte vai perturbar o rei do norte? Significa que haveria uma nação que estava mais ao norte do que o rei do norte. O que significa isso, né? Como é que os pioneiros entenderam isso? Veja só. Sobre esse versículo, Adam Clarke tem uma nota digna de menção. Diz ele: reconhece-se geralmente que essa parte da profecia ainda não se cumpriu. Essa nota foi impressa em 1825. Então, em 1825, Adam Clarke falou: olha, isso ainda não se cumpriu. Aí ele diz: em outra parte do seu comentário, ele diz: se for entendido que se trata da Turquia, como nos versículos anteriores, pode significar que os persas no Oriente e os russos ao norte porão, naquele momento, o governo otomano em situação muito embaraçosa. Olha que interessante. Adam Clarke, em 1825, antes de existir a Igreja Adventista, né? Em 1825, ele entendeu que, ó, se a gente entender que é realmente o rei do norte é a Turquia, significa que em algum momento a Rússia e os persas vão colocar eles numa situação muito embaraçosa. E olha só que interessante, olha o que o Smith fala. Entre essa conjectura de Adam Clarke, escrita em 1825, e a Guerra da Crimeia, de 1853 a 1856, há certamente uma notável coincidência, porque os próprios poderes que ele menciona, os persas no Oriente e os russos ao Norte, foram os que instigaram esse conflito. As notícias que chegaram daquelas potências perturbaram a Turquia. A atitude e os movimentos dela incitaram o sultão a irem à vingança. A Rússia, por ser a parte mais agressiva, foi objeto de ataque. A Turquia declarou guerra ao seu poderoso vizinho do norte em 1853. Então os pioneiros já estavam vivos e eles acompanharam isso, e eles perceberam esse cumprimento. Por quê? Quando a Bíblia fala que haveria rumores ao leste e ao norte, é porque esse rumor iria, né, deixar o rei do norte perturbado. Isso aconteceu exatamente naquele período. É por isso que o Will Smith, naquela época, também pregava sobre esse ponto, né, sobre a questão oriental. E as pessoas estavam assim, ó, porque aconteceu isso duas vezes. Em 53 e em 77 também aconteceu novamente. Então, essa guerra entre Turquia e Rússia. Por que a Turquia entrou em guerra com a Rússia em 53? Porque começou com a Rússia e os persas, né, exatamente, o leste e o norte, né, começaram a brigar ali entre si, e como a Rússia era a que mais estava ali, né, como ele fala, né, era mais agressiva, a Turquia se voltou contra os russos, e aí houve essa guerra entre a guerra russo-turca, né, ou turco-russa, em 53 até 56, por causa ali naquela região ali da Crimeia. Então, essa guerra que aconteceu, eles compreenderam, né, que foi o cumprimento de Daniel 11:44. Ou seja, aí ele diz, ó, quando os turcos saíram à guerra mencionada, foram descritos por um escritor americano, em linguagem profana, lutando como demônios.
É certo que a Inglaterra e a França foram em auxílio da Turquia, mas esta entrou na guerra da maneira descrita e ganhou importantes vitórias antes de receber a assistência das duas potências nomeadas. Olha o que Arthur Jones fala, né, sobre esse verso 44, no livro A Questão Oriental. Ele fala assim: no versículo 44, o anjo diz desse rei do norte, o poder turco: as notícias do leste e do norte o perturbarão, por isso sairá com grande furor para destruir e exterminar totalmente a muitos. Aí, olha o que Jones também vai falar. Jones vai mostrar exatamente a mesma coisa. Isso foi realizado na Guerra da Crimeia, quando a Rússia do norte e do leste guerreou contra o Império Otomano. E esse último foi salvo apenas pelo poder da Grã-Bretanha e outros aliados. Então, o verso 44 também se cumpre. Nós vamos ver depois nas revistas adventistas também falando sobre esses versos, em outro episódio. Agora chegamos, por fim, ao verso 45, né? O que é que diz o verso 45? Que o rei do norte vai fazer o quê? Armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Esse é o último verso, então, né, que é de grande importância para nós, porque é o único verso que ainda não se cumpriu de Daniel 11, né? Então, só que o Profecia fala, é bom a gente lembrar, que algumas coisas que aconteceram no passado, elas vão acontecer novamente. Os eventos vão voltar a acontecer, né? Vão acontecer eventos parecidos com o que aconteceu no passado. Então é importante a gente perceber isso. Mas o verso 45 em específico, ele ainda está no futuro. Por quê? Olha o que ele vai falar. Detalhe, gente, se você puder pegar o livro de Smith para ler, você vai ver que essa parte é muito grande do verso 45, ele escreve muita coisa, então não dá para colocar tudo aqui, né? Mas a gente vai entender direitinho aqui o que é que ele fala. Então, aqui no versículo 45, ele diz assim: a Palestina, que contém o glorioso Monte Santo, a montanha sobre a qual Jerusalém está, né, o monte sobre o qual Jerusalém está, entre os mares, o Mar Morto e o Mar Mediterrâneo, é uma província turca. E se os turcos fossem obrigados a retirar-se apressadamente da Europa, eles poderiam facilmente ir a qualquer ponto dentro de seus próprios domínios para estabelecer sua sede temporária, aqui apropriadamente descrita como os tabernáculos, residências móveis de seu palácio. Mas eles não poderiam ir além deles. O ponto mais notável dentro do limite da Turquia na Ásia é Jerusalém. Então veja o seguinte, a Bíblia fala que ele vai plantar os tabernáculos do seu palácio entre, né, nos mares, entre ali o mar e o Monte Santo e Glorioso. Ou seja, entre os mares, que é o Mar Morto e o Mar Mediterrâneo, e o Monte Santo e Glorioso, que é ali, aquele monte onde está ali, né, a cidade de Jerusalém. Então, quando eles falam isso, estão dizendo, ó, os turcos vão sair de Constantinopla, eles vão ser obrigados a saírem de lá, ou seja, vão ser expulsos pelos europeus, e vão em direção a Jerusalém. Eles vão em direção a Jerusalém. E aí a Bíblia fala que ninguém vai ajudar. Por que a Bíblia fala isso? Aí ele diz, ó, e observe também quão aplicável a linguagem a esse poder. Ele chegará ao seu fim e ninguém o ajudará. Essa expressão implica claramente que esse poder recebeu ajuda anteriormente. E quais são os fatos? Na guerra contra a França, em 1798 a 1801, a Inglaterra e a Rússia ajudaram o sultão. Na guerra entre a Turquia e o Egito, em 38 a 40, né, a Inglaterra, a Rússia, a Áustria e Prússia intervieram em nome da Turquia. Na guerra da Crimeia, em 1853 a 1856, a Inglaterra, França e Sardenha apoiaram os turcos. E na última guerra russo-turca, as grandes potências da Europa interferiram para deter o progresso da Rússia. E sem a ajuda recebida em todos esses casos, a Turquia provavelmente não teria conseguido manter sua posição. Desde 1878, a tendência de todos os movimentos no Oriente tem sido na mesma direção, pressagiando maior pressão sobre o governo turco no sentido de sua expulsão do solo da Europa. Então veja, Daniel 11:45 se refere à expulsão dos turcos de Constantinopla, que hoje é Istambul, e eles vão em rumo a Jerusalém. Eles vão rumo a Jerusalém. Então, quando eles fizerem isso, que forem estabelecer lá, se estabelecerem lá, qual é a próxima coisa que vem? Qual é o próximo evento? Né? Qual é o próximo evento que vai acontecer? Olha só, antes da gente falar desse próximo evento, ele ainda vai dizer assim, ó, e é um fato notório que desde a queda da supremacia otomana em 1840, o Império só existiu através do sofrimento das grandes potências da Europa. Sem o apoio prometido, ela não seria capaz de manter nem mesmo uma existência nominal. E quando isso é retirado, ela deve vir ao chão. Então a profecia diz que o rei chega ao seu fim, ninguém o ajuda. E ele chega ao seu fim, como podemos naturalmente inferir, porque ninguém o ajuda, porque o apoio anteriormente prestado é retirado. Então a Turquia, ao longo de todo esse tempo, veio sendo ajudada. Só que quando ela sair da Europa, que for para Jerusalém, a Bíblia fala, ó, ninguém o ajudará. Então, como ninguém vai ajudar,
ela vai chegar ao seu fim. E aí, o que vem logo em seguida? O tempo em breve determinará esse assunto. E quando isso acontece, o que se segue? Eventos de maior interesse para todos os habitantes desse mundo, como o próximo capítulo mostra imediatamente. Qual é o próximo capítulo? Capítulo 12. Veja que logo depois que o rei do norte sai ali de Constantinopla para Jerusalém, qual é a próxima coisa? Naquele tempo se levantará Miguel. Aí o Will Smith fala, um tempo definido é introduzido nesse versículo, não um tempo revelado em nomes ou figuras que especificam qualquer ano, mês ou dia em particular, mas um tempo definido pela ocorrência de um certo evento com o qual estou conectado. Naquele tempo, que tempo? O tempo para o qual somos trazidos pelo versículo final do capítulo anterior. O tempo em que o rei do norte plantará os tabernáculos do seu palácio no glorioso Monte Santo. Ou, em outras palavras, quando os turcos, expulsos da Europa, apressadamente fizerem de Jerusalém sua sede temporária de governo. Ou seja, nesse tempo, quando eles forem expulsos de Constantinopla, que entrarem em Jerusalém, Miguel se levanta. É nesse período. Então, por isso que você lembra lá do que Haskell fala, por isso que o marco nacional é lá. Porque é quando você vê que isso aconteceu, você pode saber que no santuário acima, Miguel se levanta. Então ele diz: observamos em comentários sobre a última parte do capítulo anterior algumas das agências já em operação para a realização desse fim, e alguns dos indícios de que os turcos em breve serão obrigados a fazer esse movimento. E quando esse evento ocorrer, ele chegará ao seu fim. Então, de acordo com esse versículo, esperamos o levantar-se de Miguel, o grande príncipe. Esse movimento por parte da Turquia é o sinal para o levantamento de Miguel, ou seja, assinala este evento como próximo da ordem. Percebe que o sinal para o levantar-se de Miguel é a Turquia fazer esse movimento. Então, quando eles fizerem esse movimento, que agora em 2022 tem coisas acontecendo que estão indicando exatamente isso. Nós iremos falar sobre essas notícias mais atuais num episódio específico sobre os tempos que nós estamos vivendo, que está mostrando isso, que os pioneiros realmente eles perceberam isso, né? Já é uma coisa que foi trazida para nós e que a gente precisa olhar para o Oriente. Né? Satanás quer que a gente não olhe para lá, para que a gente seja pego de surpresa. Olha só, Daniel 12, ele continua dizendo, mas aqui estão os eventos que virão, como acreditamos, na seguinte ordem. Olha a ordem dos eventos. Primeiro, mais pressão exercida de alguma forma sobre os turcos. Segundo, sua retirada da Europa. Terceiro, sua instalação final em Jerusalém. E quarto, o levantar-se de Miguel, ou o início do reinado de Cristo e sua vinda nas nuvens do céu. Então, isso mostra que esse é o cenário esperado, né? E nós iremos mais à frente falar de como que isso se relaciona com o Vaticano, como que isso se relaciona com os Estados Unidos, mas você começa a perceber que a profecia delineia para nós o mal vindo do Oriente, né? Então, o Oriente, o sinal, na verdade, o sinal é vindo lá do Oriente. E nós iremos ver ainda com mais detalhes quando eles forem expulsos de Constantinopla, o que vai acontecer no mundo. Nós iremos ver isso nos próximos episódios. Que Deus nos abençoe e que possamos realmente ter nossos olhos voltados para o lugar certo, para o lugar onde os pioneiros colocaram isso para nós. E nós iremos, pela graça de Deus, ainda ver mais detalhes nos próximos capítulos. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.